Nós, mães de bebê reborn, não podemos ser estigmatizadas de forma vexatória. Nós precisamos de escuta qualificada. Nós merecemos respeito. Aonde estão os pesquisadores desse país? Aonde estão os nossos cientistas? Eles passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente elas passaram de novo. Eu falei, elas vão perguntar. Elas vão perguntar. Eu vou só esperar. Volta elas de novo, olha pra mim e fala. Gente, como a Carolzinha tá dormindo, eu fiz o leitinho dela e coloquei nesse suporte que deixa o leite bem quentinho, né? Pra não esfriar. Ó, aqui tá o bico da mamadeira. Vamos ver se ela já acordou. Mocinha, vou ter que acordar, a gente tá dormindo ainda, olha só. Mocinha. Aqui a gente fala que a gente não vende uma boneca. Boneca você vai em qualquer loja de brinquedo, compra na prateleira, passa no caixa e vai embora. Aqui a gente vende a experiência, um sonho. Prontos para mais um vídeo polêmico e intrigante. No vídeo de hoje, vamos explorar o mundo fantasioso dos bebês reborns e descobrir onde e quando essa história toda começou. Mas afinal, o que são bebês reborns? Não, este não é um bebê reborn. Bebês reborns são bonecas artesanais altamente realistas, criadas para imitar a aparência e o peso de um recém-nascido. O nome reborn reflete o processo de renascimento das bonecas, que envolve detalhes como pele texturizada, veias sutis, cabelos implantados fio a fio e até mesmo um cheirinho de bebê. Agora, vamos descobrir onde e quando tudo começou. Faça parte dessa investigação conosco. Deixa seu like, isso ajuda demais o canal. Compartilha com quem adora mistérios da internet. Comenta aí, você já ouviu falar dos bebês reborns? Acredita nessa história? Se ainda não é inscrito, clica aqui e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Agora, vamos mergulhar nesse mistério. O Caçador de Histórias. Os bebês reborn chegaram ao Brasil como uma curiosidade, um hobby para colecionadores ou uma ferramenta terapêutica, mas se transformaram em um fenômeno social que, em muitos casos, beira o perturbador. Essas bonecas hiperrealistas, criadas com detalhes meticulosos, veias aparentes, respiração simulada, pele que imita a textura de um recém-nascido, foram originalmente desenvolvidas nos anos 1990 nos Estados Unidos para ajudar mulheres que sofriam com a perda de filhos ou infertilidade. No entanto, o que era para ser um mecanismo de conforto emocional evoluiu para uma mania que, em alguns casos, desafia a sanidade e o bom senso. No Brasil, a febre pelos reborns explodiu por volta de 2015, impulsionada por redes sociais e artesãs especializadas que vendem essas bonecas por valores que podem ultrapassar R$15 mil. A princípio, tudo parecia inofensivo. Donos orgulhosos postavam fotos de seus bebês em grupos de Facebook, trocavam dicas de cuidados e até organizavam encontros para exibi-los. Mas, com o tempo, o comportamento de alguns entusiastas começou a chamar a atenção por ultrapassar os limites do razoável. Um dos aspectos mais preocupantes dessa mania é a forma como algumas pessoas tratam os reborns como seres vivos, inserindo-os em situações que deveriam ser reservadas a crianças de verdade. Há relatos de mulheres que marcam consultas pediátricas para seus bonecos, ocupando vagas em clínicas e gerando conflitos com pais de bebês reais.
Em alguns casos, elas se recusam a sair da fila de prioridade, argumentando que seu filho também precisa de atendimento. Já houve até situações em que brigas eclodiram em hospitais porque mães de crianças verdadeiras não aceitavam que um boneco de silicone fosse tratado com a mesma urgência que um ser humano. Além disso, eventos como chás de fralda e festas de aniversário para reborns se tornaram comuns em certos círculos. Essas celebrações, que incluem bolo, presentes e até convidados, são encaradas com total seriedade por seus organizadores, que muitas vezes se ofendem quando alguém questiona a legitimidade do evento. Algumas donas de reborns chegam a criar perfis falsos em redes sociais, postando fotos dos bonecos como se fossem crianças reais, com legendas emotivas que enganam até os mais desatentos. Mas o que leva alguém a mergulhar tão profundamente nessa fantasia? Psicólogos explicam que, em muitos casos, a obsessão por reborns está ligada a traumas não resolvidos, como a perda de um filho, a impossibilidade de engravidar ou mesmo a solidão. Para essas pessoas, o boneco funciona como um substituto emocional, preenchendo um vazio que, de outra forma, seria insuportável. O problema é quando a linha entre a fantasia e a realidade se dissolve completamente, fazendo com que o indivíduo perca a capacidade de distinguir entre um objeto e um ser vivo. Há relatos de mulheres que dormem com os reborns, levam-nos para passear em carrinhos de bebê e até conversam com eles em voz alta em público, como se estivessem interagindo com uma criança de verdade. Em casos extremos, maridos chegam a se divorciar porque não suportam mais viver em uma casa onde a esposa trata um boneco como um filho real, negligenciando relacionamentos humanos em favor de uma ilusão. O fenômeno também tem desdobramentos legais. Nos Estados Unidos, já houve processos judiciais envolvendo a guarda de reborns após separações, com ex-cônjuges discutindo na justiça quem fica com o boneco. No Brasil, ainda não há registros de disputas tão absurdas, mas o crescimento dessa mania levanta questões sobre até onde a sociedade deve tolerar comportamentos que, embora não sejam criminosos, desafiam a racionalidade e perturbam o convívio social. O mais preocupante é que, para muitas dessas pessoas, qualquer crítica à sua relação com o reborn é vista como um ataque pessoal. Elas se defendem argumentando que não estão fazendo mal a ninguém, mas ignoram o desconforto que causam quando, por exemplo, insistem em ocupar espaços destinados a bebês reais ou quando tentam impor sua fantasia a terceiros que não consentem em participar do delírio. Enquanto a moda dos reborns cresce, impulsionada por redes sociais e pela indústria de artesanato especializado, fica a dúvida: até onde vai o direito de fantasiar e quando essa fantasia se torna um problema psicológico ou social? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: quando um objeto inanimado passa a ser tratado como um ser vivo a ponto de atrapalhar a vida real, é sinal de que algo saiu dos trilhos. E nesse caso, talvez seja a hora de repensar até que ponto essa mania é saudável ou se já se transformou em algo muito mais sombrio. E chegamos ao final de mais um vídeo com essa história que, no mínimo, nos faz refletir. O que você acha disso tudo? Seria apenas um hobby inofensivo? Ou estamos diante de algo muito mais perturbador, que escapa da lógica e invade o campo do delírio? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre essa obsessão pelos bebês reborn. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo que mistura curiosidade com uma pitada de mistério e crítica social, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Nos vemos no próximo vídeo.